Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, Amém. A todos os que estão aqui, os internautas que estão conectados conosco e aqueles que estarão posteriormente a esta live, escutando e ouvindo esta vigília, que é uma bênção, é uma maravilha de Deus. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E eu quero agradecer também ao nosso pastor Hélio pela confiança e a todos os companheiros e companheiras que estão aqui. A presença de Jesus é forte em nosso meio, nós estamos sentindo a presença de Deus. E eu sempre, quando posso, eu estou assistindo na minha casa. E hoje o Senhor nos preparou para estar aqui trazendo uma reflexão da palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu quero trazer uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, que se encontra no livro de Esdras, capítulo de número 8. Esdras, capítulo de número 8, verso de número 21, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Quando nós olhamos para a vida de Esdras, nós observamos que Esdras foi um grande líder espiritual. Esdras teve um papel fundamental no quesito restaurar os judeus pós-exílio babilônico, a restauração espiritual e moral dos judeus. O nome Esdras em hebraico é Esra, que significa aquele que ajuda ou aquele que auxilia. Interessante também que além de Esdras ser um grande líder espiritual dos judeus no período pós-exílio babilônico, Esdras ele vai liderar o segundo grupo dos judeus que voltam da Babilônia para Jerusalém. E é interessante que Esdras, no capítulo 1 até o capítulo de número 7, ele vai destacar o primeiro grupo que volta com um líder chamado Zorobabel. Do capítulo 1 ao capítulo 7 do livro de Esdras, Esdras vai detalhar e vai falar e vai descrever e vai revelar para nós o desafio ou os desafios que aquele primeiro grupo teve com Zorobabel. A tarefa do primeiro grupo foi de reerguer, reconstruir o segundo templo, que é chamado Templo de Zorobabel, ou Templo do Profeta Ageu. No capítulo 8, onde nós lemos o verso de número 21, nós entendemos que Esdras ele vai detalhar minuciosamente o detalhe ou a viagem ou o regresso do segundo grupo que volta, autorizado pelo rei Artaxerxes I. O grupo dos judeus que voltam com Esdras. Esdras agora ele tem o maior conhecimento de causa, porque ele é o líder desse segundo grupo que está voltando, que está saindo da Babilônia e está voltando para Jerusalém. E é um detalhe interessante que enquanto o primeiro grupo, eles têm a tarefa de reerguer o templo, o segundo grupo, eles têm a incumbência e a tarefa de restaurar o altar do Senhor, de restaurar o povo espiritualmente. E Esdras vai liderar este grupo. Mas no verso que nós lemos, nós entendemos algo que me chamou bastante a atenção, porque Esdras, ele tem a autorização, ele tem a carta na manga para voltar. O rei Artaxerxes I, que era o rei persa, os autoriza a voltar para Jerusalém. E Esdras, como já disse, ele vai liderar este grupo. E é interessante, amados e queridos irmãos, que Esdras ele tem uma preocupação no seu coração. E a preocupação que surge no coração de Esdras era por qual caminho eles voltariam. E diante deste versículo, o Senhor colocou um tema no meu coração, e o tema é agindo conforme a direção de Deus. Como é importante o crente agir diante da direção de Deus. E é interessante que Esdras ele buscou ao Senhor. Esdras está voltando com cerca de 17 mil pessoas, ou 18 mil, entre 17 e 18 mil judeus que está voltando, entre homens e mulheres, crianças. E um detalhe interessante, Esdras ele está voltando também com as suas economias, com as suas fazendas. E detalhe, Esdras está voltando para Jerusalém
com ofertas de ouro e de prato e diversos utensílios que o rei Artaxerxes deu a Esdras para eles depositar na casa de Deus. Então Esdras está levando uma geração antiga e nova. Esdras está levando as suas economias e está levando algo para a casa do Senhor. E eu aprendo com Esdras que Esdras, ele não toma a atitude segundo o seu coração. A atitude de Esdras é uma direção de Deus que é interessante para nós pegarmos esta lição, porque Esdras, ele vai buscar ao Senhor, ele vai reunir o povo, ele vai jejuar e pedir a Deus pelo caminho certo que eles iriam regressar para Jerusalém. Haviam diversos caminhos, e nesses caminhos haviam diversos inimigos que havia preparado ciladas. A gente vê posteriormente ao versículo de número 21. E Esdras, ele reúne o povo para jejuar e orar, para pedir a Deus uma direção para qual caminho eles pudessem seguir e regressar para voltar a Jerusalém. Primeira atitude que eu aprendo com Esdras é que Esdras, ele não é uma pessoa que age segundo os seus próprios desejos ou segundo suas próprias vontades. Esdras é alguém que age segundo a direção de Deus. E aplicando esta palavra para os nossos dias, para o nosso coração nesta madrugada, é que tem muita gente se perdendo na direção do propósito, porque não tem estado na direção de Deus. Vemos pessoas perdendo casamentos, famílias, porque estão entrando em caminhos que não é caminho do propósito de Deus para essas pessoas. Tem gente que está perdendo ministérios, perdendo chamadas, e até mesmo deixando Jesus, porque eles decidiram seguir o seu próprio coração e não pediram a direção a Deus. Irmãos, quando nós agimos pela nossa emoção, quando nós agirmos diante das nossas próprias vontades e das nossas próprias escolhas, nós muitas vezes contrariamos a vontade de Deus, e muitas vezes a gente foge do propósito de Deus. É por isso que Esdras, ele tem essa preocupação. Senhor, em qual caminho? Me dá uma direção. Os inimigos estão aí, armando ciladas. A preocupação de Esdras é muito interessante, porque Esdras diz assim: Senhor, nos dá um caminho seguro para mim, para nós, para os nossos filhos e para as nossas fazendas. Esdras é um líder, Esdras é um crente que ele busca uma direção a Deus. Esdras é um líder que coloca o povo também para orar, um povo para buscar. E é interessante que a segunda atitude de Esdras me chama muito a atenção, porque se a primeira atitude, Esdras, ele está buscando ao Senhor, está reunindo o povo para o Senhor lhe dar uma direção de como agir, por onde voltar, por qual caminho voltar. Esdras também, ele confiou no Senhor. E é interessante que a gente vai ver no verso de número 22, a confiança de Esdras no Deus que ele servia. Porque Esdras não pediu um exército ao rei Artaxerxes, não. Esdras confiou no Senhor, Deus dos exércitos, aleluia. Esdras não pediu um exército ao rei, mas ele confiou no Senhor dos exércitos. E é interessante que isso fica claro no verso de número 22. Por quê? Porque além dele ter confiança no Senhor, no verso de número 22, ele vai dizer assim, ó: eu me envergonhei de pedir ao rei um exército e cavaleiros para nos defender do inimigo. Eu entendo Esdras, eu entendo porque Esdras se envergonhou. Porque, em outras palavras, Esdras estava dizendo no seu coração: ora, se nós falamos que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus ele nos livra dos nossos inimigos, agora eu vou até o rei pedir para ele mandar um exército para nos livrar. Que testemunho é esse que o rei Artaxerxes terá de nós? Logo o rei Artaxerxes vai dizer assim consigo no seu coração, e me permita fazer essa conjectura: o povo que prega um Deus que liberta, um povo que prega um Deus que ele os livra dos inimigos, agora estão me pedindo um exército para os livrar. Ou seja, havia ali uma confiança de Esdras, e ele não pediu um exército ao rei, mas ele confiou no Senhor dos exércitos. E aplicando isso para os nossos dias, muitas vezes nos falta confiar no Senhor. Muitas vezes nós depositamos, meus amados irmãos, a confiança apenas na esfera horizontal.
E a gente esquece que a nossa maior confiança não é na força do nosso braço, não é na nossa força econômica, não é na nossa conta bancária, não. A confiança de quem serve a Deus é no Deus que ele serve. É por isso que o salmista diz no Salmo 20, verso de número 7: muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. E o salmista vai dizer no Salmo 46, verso de número 7, ele vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele não foi o nosso refúgio, ele não será, ele é. Ele diz assim na sua palavra: eu sou o que sou. Ele disse a Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e nós precisamos confiar no Senhor. A nossa confiança, a confiança do cristão e da igreja não está na esfera da terra. A nossa confiança está num Deus que fez os céus e que fez a terra, num Deus poderoso, num Deus que estabelece rei, num Deus que remove rei, no Deus que abre, no Deus que fecha, no Deus que tem nas suas mãos a chave de Davi. Quando ele quer dar vida, ele dá. Quando ele quer ressuscitar, ele ressuscita. Aleluia. E nesta madrugada o Senhor está falando, bradando forte ao meu coração, para alguém que está dentro da sua casa e está dizendo: confia em mim, porque eu estou no controle da tua história. Glória a Deus. Oh glória, oh glória. A presença do Senhor Jesus é forte aqui neste lugar. Oh glória, confie no Senhor. E Esdras pôs a sua confiança no Senhor. É interessante que eu acho aqui no verso de número 23 que houve uma reação dos céus. Houve uma reação dos céus para a oração, as orações de Esdras e do povo. Diz o texto bíblico que o Senhor se moveu pelas orações daquele povo que estava clamando. O Senhor os direcionou. A oração move o coração e a mão de Deus, sim. Houve uma reação dos céus para as orações de Esdras e do povo. A oração, ela é poderosa. A oração, ela é tão poderosa que já dizia um pastor: ela mata quem está vivo e ela ressuscita quem já morreu. Ela faz coisas extraordinárias. A oração, ela é capaz de mover a mão, aleluia, do Senhor que fez os céus e que fez a terra. E eu aprendo um princípio bíblico neste versículo, porque ele vai dizer assim, ó: nós pois jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, vírgula, uma pausa, ele diz assim, ó: e moveu-se. Quem se moveu? O Senhor, pelas nossas orações. E deixa eu aplicar isso e trazer e profetizar com muito temor diante da palavra do Senhor, que o Senhor está se posicionando e se movendo pelas nossas orações nesta madrugada. Esta madrugada será uma madrugada diferente. Eu não estou aqui para trazer uma palavra para te emocionar, mas o Espírito Santo, ele me impulsiona para te dizer que os céus estão se movendo nesta madrugada. Aleluia. Glória a Deus. Oh glória, eu aprendo uma coisa, que a ação humana, guarde isso, e se você puder, escreva onde você está. Se você puder, aleluia, escrever num papel ou colocar no bloco de notas, o Espírito Santo, ele soprou isso no meu ouvido quando eu estava preparando esta mensagem pela misericórdia, e ele disse assim, ó: a ação humana muitas vezes provoca a reação divina. A ação humana provoca a reação divina muitas vezes. E a gente observa isso porque isto está claro na palavra. Isso é um princípio bíblico. Por quê? Porque se olharmos para Moisés e observarmos que Moisés, naquele momento que Faraó estava atrás com o seu exército, aleluia, para tentar contra o povo de Deus, o mar estava à sua frente. E o Senhor disse: Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. O que é que tu tens em tuas mãos, Moisés? Eu tenho uma vara. Estende a vara sobre o mar. Ação humana, mar se abrir, reação divina. Oh glória. Davi, com uma funda e uma pedra, ação humana, gigante cai por terra, reação divina. Ezequias, o rei Ezequias, recebeu uma notícia de morte. E ele vai orar, ação humana. E depois Deus, ele vai falar com o profeta Isaías, que ainda estava no meio do pátio do templo.
Isaías volta e diz assim: Ezequias, o Senhor, Ele vai te acrescentar mais 15 anos. Reação divina. O Senhor está saindo, o Senhor Jesus está saindo de Jericó, e alguém começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ação humana, aleluia, glória a Deus. Era Bartimeu, e é interessante que esse não era o seu nome, porque é filho de Timeu, era o seu pai, filho de Timeu. A Bíblia não revela o seu nome, mas ele está clamando, ele está reconhecendo o Senhor como rei, aleluia, e ele está dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ação humana. Aí Jesus manda trazê-lo. Reação divina, aleluia. A Bíblia vai dizer que em Atos capítulo de número 2, que estavam reunidos orando, ação humana, e depois o Espírito desceu, reação divina. Então nesta madrugada os céus estão bradando para as nossas vidas e os nossos corações. Haverá uma reação a partir da nossa ação. Sabe por que muitas vezes a gente não recebe o milagre da parte de Deus? Porque a gente não está se posicionando da maneira que Deus quer. Na medida que nós nos posicionarmos como Deus quer, o Senhor, Ele se posicionará, aleluia. Então a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração nesta madrugada é essa: se posicione. Será que você tem se posicionado? Será que você tem descido até a casa do oleiro? Observe que em Jeremias capítulo de número 18, o Senhor diz assim: desce à casa do oleiro, que lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus poderia falar com Jeremias no lugar onde estava, mas porque Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro? Porque existem certas palavras e revelações que Deus só vai dar em lugares específicos. É necessário um descer, é necessário uma profundidade com o Senhor. E é interessante, irmãos, que ele se posicionou. Interessante também que o Senhor moveu-se por aquelas orações daquele povo. E diz o texto bíblico, já encaminhando para o final desta palavra, que eles chegaram seguros em Jerusalém. Verso de número 31, Esdras, ele vai contar o seu testemunho. Eles chegaram seguros em Jerusalém. Ele diz assim no verso 31: e partimos do rio de Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. Aí olha o testemunho de Esdras: e a mão, ou a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou. Glória a Deus. Olha o testemunho de Esdras: a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e Ele nos livrou. Sabe por que estamos aqui, irmãos? Não é porque a gente é bonito, porque a gente fala bem, nada disso, muito longe disso. Tem gente que se estivesse aqui no meu lugar, aleluia, falaria muito melhor do que eu, muito melhor do que você, mas estamos vivos porque a mão do Senhor está sobre nós. A nossa família está debaixo da mão de Deus, aleluia, e Ele tem nos livrado. É por isso que diz a sua palavra em Isaías 54:17: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Por quê? Porque as mãos de Deus estão sobre nós. E ele estava dizendo fortemente ao meu coração antes de eu sair de casa. Ele disse: meu filho, diga a alguém que eu sou livramento nesta madrugada. Tem alguém que neste momento está trancafiado em um quarto escuro, mas o Senhor está dizendo: eu estou entrando na tua mente agora, eu estou te visitando agora. Recebe um abraço, recebe alegria, alegria. O Senhor está te livrando. O Senhor nesta madrugada está fechando a boca do leão. O Senhor nesta madrugada, Ele está entrando com um braço forte. Todo o trabalho ao contrário das trevas está sendo desfeito, e Ele está dizendo: eu sou livramento. E Ele continua dizendo assim, ó: os nossos inimigos, eles não nos atacaram, eles armaram as ciladas no caminho, mas eles não nos atingiram. Aleluia. As ciladas foram quebradas. E eu quero dizer que o arco do forte nesta madrugada foi quebrado.
Isaías 41, verso de número 13, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Eles chegaram seguros em Jerusalém. Eles chegaram seguros em Jerusalém. Eles chegaram seguros em seu destino. E para onde eu e você está indo? Estamos indo para Jerusalém celestial. Existem adversidades, existem provas, mas a igreja está marchando para Jerusalém celestial. O Senhor está sobre nós. O inferno não consegue parar a igreja. As portas do inferno não conseguem prevalecer contra a igreja do Senhor. 1000 podem se levantar do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Eu quero te dizer que mediante as provas, as lutas, as tempestades da vida, as circunstâncias da vida, mas você chegará no céu. Aleluia, você chegará na Jerusalém celestial. Você está no caminho certo. E para finalizar nesta madrugada, em toda a Bíblia é interessante que a gente vê Jesus. Não adianta eu pregar aqui e eu falar essa simples palavra se não terminar com Jesus. Porque esse caminho que eles seguiram aponta também para Jesus. Esse caminho seguro que eles seguiram aponta para Jesus. Não que não vai ter prova, não vai ter luta, vai ter prova, vai ter adversidades. Mas o Senhor deixou uma promessa: eu venci o mundo. E se Ele venceu, Ele nos dá força para nós vencermos. Para você vencer, para nós vencermos debaixo do seu sangue. Este caminho é Jesus, o caminho seguro que nos leva para Jerusalém. Ele não é um caminho, ele é o caminho, o único caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E se você está afastado da presença de Deus, você que nunca se decidiu para o Senhor e está nesta live, não foi por acaso que você está aí. Nada é por acaso, há um propósito dos céus para com a tua vida. E Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a solução dos teus problemas, eu sou a restauração, eu sou a tua força, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A salvação é somente em Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. É por Ele, é para Ele que são todas as coisas. Já fechei a minha Bíblia. É interessante que quando Esdras chega em Jerusalém, há um propósito dos céus muito grande. Quando ele chega em Jerusalém, há uma grande restauração espiritual. O povo estava em apostasia. E a mensagem de Esdras, ela é tão tremenda e tão forte, tão pesada, que Esdras era alguém que se colocava a buscar no seu coração a palavra do Senhor. Esdras buscava a palavra do Senhor incessantemente. Mais do que isso, no capítulo 7, se não me falha a memória, Esdras, ele não apenas aplicava no estudo da palavra, da lei, da palavra do Senhor, mas ele ensinava, e o mais importante, ele cumpria a palavra. E é interessante, meus amados, que ali houve uma grande restauração do povo. E no capítulo de número 10, você vai ver que também houve uma restauração. E quando Neemias volta liderando o terceiro grupo, vai dizer que houve ali um grande avivamento. Esdras lê a palavra durante 7 dias, 6 horas por dia. E houve um grande avivamento. Aleluia! O propósito de Deus na vida de Esdras e daquele povo se concretizou. E o Senhor nesta madrugada está dizendo para nós e para você que está na sua casa: eu quero te usar para tirar alguém da Babilônia. Babilônia não é lugar de servo. Babilônia não é lugar de adorador. Deus te levantou na tua casa, mulher, na tua casa, homem, para você tirar aqueles que estão cativos, para um propósito de Deus. E haverá restauração no teu lar, haverá restauração na tua família,
haverá salvação, haverá cura interior. O Senhor está dizendo: os meus propósitos não vão se perder na tua vida. Satanás não vai te parar, Satanás não vai parar a marcha da igreja, Satanás não vai te destruir, porque eu estou contigo. Que Deus continue abençoando a você, meu amado internauta, e a todos que estão aqui. E creia e fique certo de uma coisa, que o Senhor, Ele está conosco e a sua mão está sobre nós. Deus abençoe.